Glória a Deus. Amém, amados? Boa tarde, ou a paz do Senhor, como preferiu os irmãos. Quero lhes trazer uma mensagem com o tema união, plano, propósito de Deus. Desunião, plano, propósito de Satanás. O plano de Deus sempre foi unir homem e mulher, unir, união matrimonial, união familiar, união de uma espécie. O plano de Deus desde o início foi somar, acrescentar, evoluir. Desde o início da humanidade, o plano de Deus nunca mudou. O plano de Deus sempre vai ser construir o seu jardim particular, o seu paraíso, seu quartel-general. É como um condomínio fechado. O plano de Deus é esse. E o plano do diabo? Dividir para destruir. Dividir para pegar um por um, para que não haja uma união, porque a união traz a força. A união é um conjunto de força, inteligência, sabedoria, capacitação. Então não é importante para o diabo que as pessoas, que os órgãos, que os sistemas estejam em união. O diabo, ele quer desunir para destruir, dividir para não crescer. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Mateus capítulo 12, versículo 25, fala sobre isso. Mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Veja o que Jesus está dizendo: todo reino dividido será destruído. Então o diabo divide para destruir. Porque o diabo dividindo, fica fácil para ele destruir, fica fácil para ele agir. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Porque aqui os fariseus queriam pegar Jesus em contradição. Os fariseus queriam acusar Jesus que ele estava expulsando demônio em nome de Satanás. Aí Jesus falou: olha, todo reino dividido subsistirá. Ou seja, como é que eu posso expulsar demônio em nome de demônio? Em nome de Satanás. Agora, eu quero trazer um assunto em relação ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade. Porque muitos estão questionando se o Lula vai ficar preso ou não, se o Lula vai ter cadeia para ele ou não. Não é importante saber se o Lula vai ficar preso ou não. Importante é saber que a justiça está funcionando. Importante é saber que a lei está sendo cumprida. Porque mesmo que o Lula hoje não seja preso permanentemente, mas ele vai ficar com a ficha suja. Vai ser um artigo penal a mais na sua ficha diante da justiça. É assim que funciona. Porque o que muitos querem, que a lei não funcione, que a justiça não funcione. Eu vou explicar. Eles tentam dividir os sistemas da lei, sistemas da justiça, os órgãos da polícia. Quando uma emissora de televisão, seja ela qual for, coloca em debate, coloca em discussão o que melhorou depois que o exército assumiu, o que melhorou depois que o exército está nas ruas, o que melhorou depois que as forças armadas estão nas ruas. Quando a televisão coloca isso em debate, em discussão, eles estão querendo neutralizar a ação do exército no Brasil. Essa é a função da televisão, da mídia, do cinema. Porque não é importante para eles que o exército esteja trabalhando no Brasil. Não é importante para eles que as forças armadas estejam funcionando. Por quê? Porque o exército ele vai acabar com a farra. O exército ele acaba com a festa. E para a televisão, para a mídia, para as emissoras, eles querem festa. Eles querem oba-oba, carnaval, futebol, rock and roll, rock and rio. É isso que a televisão quer. É isso que dá ibope. É isso que dá dinheiro. Se você prestar atenção, esses apresentadores de televisão, que tem um salário altíssimo, milionário, nenhum deles mora no Brasil. Todos eles moram nos Estados Unidos, moram na Europa, Portugal. Eles só vêm no Brasil para gravar os seus programas e voltam para os Estados Unidos, voltam para Portugal, voltam para a Europa. Eles não moram no Brasil. Ou seja, eles estão tornando do Brasil um campo para arrecadar dinheiro. Eles estão fazendo do Brasil um lugar onde só arrecada,
sugando o Brasil, tirando a sua riqueza, e o resto que se dane, o resto que se exploda, que morra todo mundo. Não estão nem aí para as pessoas, não está nem aí para o Brasil. A televisão é assim. Então eles querem impedir a ação do exército nas ruas. E os políticos? Os políticos querem impedir a ação da Justiça Federal. Os políticos, eles querem impedir a ação da Justiça Federal, do Ministério Público, da polícia, de investigações. Como eu posso afirmar isso para vocês? Todos vocês lembram que no mensalão os políticos se reuniram de madrugada, escondido, para votar um projeto de lei onde ia diminuir a ação do Ministério Público. Os políticos, os deputados, eles se reuniram de madrugada para fazer uma votação aonde ia tirar a liberdade da Justiça Federal de agir, aonde ia impedir a Justiça Federal de prosseguir nas suas investigações. Agora eu pergunto para você, como pode um governo, uma política que não usa a sua justiça, que não usa o exército, que não usa a Justiça Federal, que não usa a polícia, como pode existir um governo onde vai fazer projeto de lei que impede a justiça de funcionar? Então, a função do governo é dividir. Eles estão dividindo a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, o Ministério Público, o exército. Então eles dividem para que não haja força. Eles dividem para que não haja ação da justiça no Brasil. Eu quero dizer para você que isso não é interessante para o Brasil. O importante para o Brasil, o interessante para o Brasil é que haja união dos sistemas, é que haja a ação conjunta da Justiça Militar, da Justiça Civil, da Justiça Federal, do Ministério Público, do Exército, de todos os órgãos competentes. Isso que é um governo de verdade, para que possamos ter um Brasil forte, um Brasil capaz, um Brasil potente. Nós temos que usar todos os recursos possíveis, todos os órgãos trabalhando junto. Essa união que Deus quer, essa união que Deus quer, que um país todo unidos por um Brasil melhor, por um Brasil no futuro. Porque eles querem dividir o Brasil. Eles não querem deixar que haja justiça no Brasil. Uma lei, eles querem elaborar leis que possam impedir a ação da justiça. Porque se você olhar o símbolo da justiça, a estátua da justiça lá em Brasília, é a justiça cega. Ela tem os olhos vendados. Por que é justiça cega? Porque alguém tem que conduzir a justiça. E quem conduz a justiça? A lei. Mas se eles elaboram uma lei que impede a justiça de agir, então nós temos que ficar atento a isso. Nós temos que ficar de olhos abertos nessas eleições. Nós temos que ficar de olhos abertos nesse próximo governo. Quem você vai colocar? Quem vai existir? Como vai existir? Como vai funcionar? Quem vai prevalecer? São perguntas básicas que devemos nos atentarmos se quisermos um governo que funcione, se quisermos um Brasil melhor. Amém? Glória a Deus, aleluia.